Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 19 de abril de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia do dia é que os ucranianos derrubaram um bombardeio estratégico T-22M3, Tu-22M3, um dos principais bombardeios usados pelos russos para lançar bombas contra cidades ucranianas, aqui lançar mísseis contra as cidades ucranianas. É um avião desenhado na era soviética, a Rússia não consegue mais fabricar desses aviões, ela consegue até reparar, mas fabricar não consegue mais. Então a perda de um avião desses é algo bastante sério para os russos, e a grande dúvida é com o que os ucranianos derrubaram esse avião. Por quê? Na verdade, tem várias descrições do que aconteceu, a gente não está certo ainda. Algumas pessoas estão dizendo que o avião foi atingido aqui no Mar Negro, a uma distância de 300 quilômetros da área controlada pela Ucrânia, mas ele foi cair nessa região aqui, em Stavropol, a 700 quilômetros da linha de frente aqui. Ou seja, é estranho isso, porque não dá muito para conceber o avião ser atingido aqui, conseguir voar isso tudo e acabar caindo aqui, ainda mais caindo do jeito que a gente vai ver, ele caiu quase vertical. Se ele foi atingido aqui, é uma distância de 700 quilômetros. Como que os ucranianos atingiram esse avião? Isso é muito mais do que o Patriot consegue atingir de distância, né? É lógico, como sempre, os russos estão dizendo que foi um defeito mecânico do avião, outros estão dizendo que foi a defesa antiaérea russa que derrubou o próprio avião e coisa e tal, mas os ucranianos dizem que foram eles mesmos que derrubaram, né? Então tem duas versões, na verdade. Uma diz que os ucranianos atingiram o avião aqui, ele voou até aqui e acabou caindo aqui. Outra versão diz que os ucranianos tentaram inicialmente derrubar ele aqui, não conseguiram derrubar. Quando ele estava aqui, aí conseguiram derrubar ele nessa posição aqui, e aí ele acabou caindo, né? Dos 4 tripulantes do bombardeiro, 3 estão vivos, não se sabe em que grau de ferimento, um morreu, né? Então, além do prejuízo do avião em si, tem também a equipe dele, que certamente tem gente ferida, e teve um piloto que morreu aqui também. Isso é uma notícia excelente, porque vocês sabem, os ucranianos têm sofrido muito com os ataques russos contra várias cidades, né? De ontem para hoje teve mais um ataque que teve vários drones e mísseis aqui contra Dnipro e outras cidades, mais uma vez. Da mesma forma, a maior parte dos drones foi derrubada e coisa e tal, mas alguns mísseis acabaram atingindo a cidade de Dnipro aqui e causando muito prejuízo, infelizmente, ali na cidade, mais uma vez atingindo alvos civis. Então, se a Ucrânia consegue alvejar esses aviões bombardeiros, a história fica outra nessa guerra, né? Bom, na linha de frente não teve nenhuma grande mudança. Ontem a gente falou sobre a antena de longo alcance que foi atingida aqui na região de Mordóvia, né? Na verdade, foi atingida alguns dias atrás. Ontem a gente teve a confirmação que ela foi destruída, e hoje a gente tem algumas análises sobre a importância da destruição dessa antena. Realmente alguma coisa muito significativa isso daqui, né? A Europa está sinalizando que deve entregar 6 Patriots para a Ucrânia ao longo deste ano, né? 6 Patriots é uma coisa excelente, permite de fato uma cobertura muito melhor das cidades ucranianas, talvez até aqui de Kharkiv. Seria uma mudança fundamental nessa guerra, né? Vamos torcer para esses Patriots chegarem o quanto antes na Ucrânia, realmente são muito importantes. Continua a batalha pela votação lá na Câmara dos Deputados americana, mas está marcado para o sábado a votação. Vamos torcer para dar tudo certo por lá, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Minarquistão, Rombo Programado para Taxar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, vários ataques aqui contra a Ucrânia. Foram um total de 14 drones Shahed derrubados. É lógico, os ucranianos botaram aqui o Tu-22 também derrubado, um Tu-22M3 Bomber, né, um bombardeiro Tu-22M3, que é dos mais modernos, é modernizado. Como eu falei, ele é da era soviética, mas foi modernizado recentemente. Também derrubaram 2 drones Ha-101 555, 11 dos 12 Ha-5969, 0 Iskander, teve 2 Iskander que atingiram o alvo, e 2 dos 6 Ha-22, né?
O Ra-22 é justamente o míssil que era lançado por este avião particular que foi derrubado, e os ucranianos só conseguiram derrubar 2 deles, o que significa que 4 atingiram o alvo. Infelizmente, o resultado é isso daqui. Essa daqui é a cidade de Dnipro. Dá para ver que o centro da cidade, um prédio aqui alto no centro da cidade, recebeu o impacto de um míssil. Os andares mais altos do prédio foram destruídos. Isso daqui é prédio civil, não tem nada de militar nisso daqui. Um total de 25 pessoas estão feridas, ainda estão acontecendo buscas ali no prédio. Pode ter gente presa nos escombros, pode ter mortos ainda nessa tragédia aqui, né? Muito triste esse ataque russo aqui, mas pelo menos teve este lado positivo aqui, que olha que lindo esse avião caindo aqui no ar, olha só. Tu-22 M3 lá caindo, despedaçando no solo, realmente lindo de ver isso. Aqui os destroços do avião no solo já ali na região, tudo queimado ali. Uma imagem aqui, um vídeo do avião pegando fogo ali depois de ter caído. E aqui uma coisa que chama atenção, o local da queda do Tu-22 M3. Foi aqui que ele caiu a 400 metros, 365 metros da linha de frente. E lembra, né, a linha de frente aqui é justamente a linha de frente de Avdiivka, mais perto, né? E, ou seja, para botar um Patriot aqui seria uma coisa complicada. Como que os ucranianos derrubaram esse tipo de coisa, né? Tem mais informações aqui. Foi derrubado ali em Stavropol Krai, que é ali na Rússia. Segundo com os russos, foi devido a falhas técnicas. Então os russos dizem que foi falha técnica, que não teve nada. Tem outros russos dizendo que mais uma vez foi derrubado pela defesa antiaérea russa. Então tem outros bloggers russos dando outra versão. Então uns estão dizendo que foi falha técnica, outros que foi a defesa antiaérea russa que atingiu o próprio avião. Mas não, os ucranianos estão dizendo que foram eles mesmos. Inclusive estão mostrando aqui a imagem da equipe no momento que abateu o avião, né? Ou seja, isso aqui é a equipe que estaria pilotando o sistema de defesa antiaéreo que derrubou o avião. A voz está distorcida, não dá para entender o que eles estão falando, né? Mesmo que desse para entender, eles iam estar falando em ucraniano, eu não entendo ucraniano, mas de qualquer forma, segundo eles estão dizendo aqui, o avião russo foi atingido a cerca de 300 quilômetros da Ucrânia, usando os mesmos meios que eles usaram antes para atingir o A-50. Então eles estão dizendo que usaram a mesma forma. Alguns dizem que o A-50 foi derrubado pelo Patriot, por mísseis do Patriot. Só que 300 quilômetros é muito longo para o Patriot, né? Então não se sabe exatamente o que aconteceu aqui, como que eles derrubaram o avião, mas, de novo, como eu mencionei, a ideia é justamente não dar essa dica para os russos, né? Além disso, tem essa informação aqui, essas informações desencontradas. O avião caiu aqui, né? Só que, se você olhar aqui, ó, os russos lançaram os mísseis Ra-22 em direção a dessa a partir daqui. Algumas pessoas estão dizendo que o avião foi atingido nesta posição, quando estava voltando para Stavropol, e daí acabou caindo aqui, né? Teria sido danificado aqui e caiu aqui. É uma possibilidade. Aqui faz mais sentido, tá? Tá uma distância menor aqui da linha de frente e uma região da linha de frente que é mais tranquila. Aqui, em tese, é relativamente fácil para os ucranianos chegarem com defesa antiaérea ou com lançadores de mísseis bem perto da linha de frente aqui e atingir o avião nessa região. Aqui é mais complicado, porque o ponto mais próximo da linha de frente é um ponto muito quente. É justamente essa região aqui de Vuhledar, Krasnohorivka, Avdiivka. Então, ou seja, essa linha aqui que é muito quente, não dá para chegar com um sistema complexo como o Patriot ali na linha de frente, seria muito arriscado, né? Os russos veriam isso. E a distância aqui é bem maior, né? Então, continuamos não sabendo exatamente o que atingiu o avião russo, mas está aqui, segundo estou dizendo, um piloto morreu na queda,
Os outros 3 sobreviveram, mas certamente sobreviveram com ferimentos, né? E tem mais aqui a imagem, a gente já viu a imagem. E o Yuzov, que é um representante do Ministério da Defesa ucraniano, está falando aqui que, como resultado do ataque com sucesso, né, derrubada de um Tu-22M, outra aeronave que estava voando junto com ela foi forçada a voltar. O que significa que o número de mísseis, um determinado número de mísseis que não foi lançado sobre a Ucrânia, ou seja, diminuiu-se o ataque contra a Ucrânia que aconteceu hoje. Os ucranianos já tinham dizimado o depósito de mísseis Zircon ali em Jankoy, na Crimeia, e agora diminuíram em pelo menos uma aeronave os mísseis, né? Como eu falei, essa que foi derrubada aparentemente já tinha lançado os mísseis no momento que foi derrubada, mas preveniu a outra aeronave que estava com ela de fazer o lançamento dos mísseis, né? E, bom, segundo estão dizendo algumas pessoas, citando o GUR, que é o Serviço Secreto Ucraniano, o Tu-22M3 foi derrubado com o sistema de defesa antiaéreo S-200. O S-200 é o sistema de defesa antiaéreo soviético, é o precursor do S-300 e do S-400, que são sistemas mais modernos e coisa e tal. O S-200 em si é um sistema antigo, só que a Ucrânia tem trabalhado na modernização dele. Por que isso? Porque esses sistemas S-200, a Ucrânia tem um grande número deles, ainda da época soviética ainda, então eles podem trabalhar em cima desses mísseis que estão prontos lá, estão lá, enfim, e a Ucrânia já fez um monte de coisa com isso, já colocou precisão GPS nesses mísseis, já fez um monte de alteração, já usou eles para atingir alvos em terra também. É possível que tenha feito alguma modernização que permitiu esse tipo de ataque, ou seja, pode ter sido isso que derrubou o Tu-22M ali na região, né? Bom, então esse foi a grande coisa do dia, né? O Zelensky visitou um hospital em Sloviansk, relativamente perto da linha de frente, 20 km da linha de frente, é certamente aqui, ó, nessa região aqui, ó. Sloviansk é essa cidade aqui, são Sloviansk e Kramatorsk são as duas grandes cidades aqui no Oblast de Donetsk, que ainda estão controlados pelos ucranianos. Lembrando que Sloviansk e Kramatorsk eram cidades que chegaram a ser controladas pelos russos lá em 2014. Né? Lá em 2014, quando a Rússia inventou esse, entre aspas, movimento separatista do Donbás e coisa e tal, que nunca existiu de fato, é invenção russa, propaganda russa, eles chegaram a tomar naquela época Sloviansk, Kramatorsk, mais um monte de coisa aqui. Os ucranianos retomaram essas cidades, estavam retomando tudo aqui, né, até Donetsk e coisa e tal, quando houve a assinatura do armistício aqui em 2015, que congelou a fronteira aqui. Para você ver como é que não é uma alternativa. A Ucrânia estava retomando o território em 2014, teria retomado tudo se não tivesse assinado o acordo de paz, entre aspas, que agora a gente sabe que não foi acordo de paz de forma alguma, foi um acordo para permitir a Rússia preparar melhor para fazer essa guerra melhor, né? Ou seja, Sloviansk e Kramatorsk estão em controle ucraniano, e os russos chegaram até a Liman aqui, próximo de Sloviansk, né, mas já foram expulsos daqui também. Então o Zelensky esteve aqui para fazer visitas e dar medalhas aos soldados que estão ali lutando na região, né? Bom, a gente teve informação sobre o ataque, mais informações sobre o ataque que aconteceu contra Jankoy, na Crimeia ocupada, né? A gente já falou sobre isso, foi há 2 dias atrás. Os ucranianos destruíram uma grande estação de S-400 e também mísseis Zircon ali na região. E a gente tem aqui a informação do que foi destruído segundo o serviço secreto ucraniano, né? Então foram 4 lançadores de S-400, 3 estações de radar, um equipamento de ponto de controle com munição e suprimento e um Fundament M, que é um equipamento de vigilância do espaço, né? Aeroespacial. Então, ou seja, esse foi o ataque feito pelos ucranianos lá, realmente um resultado muito positivo, a destruição desse S-400 ali em Jankoy, né? A informação que o pessoal tem é que os russos estavam preocupados com isso daí, estavam fazendo movimentação constante desse S-400 para evitar ser atingido, e no final foi destruído, né? E é fundamental isso daqui porque esse ataque, essa destruição aqui em Jankoy abre espaço para outros ataques na Crimeia aqui, uma vez que essa unidade aqui em Jankoy é realmente central na proteção aqui da Crimeia,
pelos russos, né? Na manutenção da invasão da Crimeia pelos russos. Além disso, também estão falando aqui sobre o sistema que foi atacado ali em Mordóvia. Foi atacado no dia 13 de abril, na verdade, já tem alguns dias isso, a gente falou na época, esse sistema aqui. E aqui está a destruição disso daqui. O que significa isso, né? Esse sistema sobre o horizonte, OTHB, a destruição dele é algo bastante estratégico para a Ucrânia, não só para a Ucrânia, para a OTAN como um todo, porque essa daqui é a área de atuação desse radar. Você pode reparar que ele permite os russos detectarem atividade aérea em toda a área da OTAN, ou quase toda a área da OTAN, uma grande área da OTAN, né? Então não é só a Ucrânia, toda essa região aqui ela pode ser vigiada por esse radar, que permite identificação de aviões levantando voo e pousando e coisa e tal. E lógico, isso ajuda os russos a planejar os ataques deles na Ucrânia, né? Assim que funciona esse tipo de radar, ele tem um transmissor e um receptor, e essa aqui é a área que ele atua, né? Então, aqui, ó, isso é a razão pela qual a Ucrânia derrubou esse radar. Ele permite detectar levantamento de voo de aviões em qualquer ponto aqui. E qual que é a questão? Vocês sabem, os F-16 estão chegando na Ucrânia, né? Os F-16 devem chegar, segundo estão dizendo os belgas, antes do verão. Mas calma aí, o verão oficialmente começa no dia 21 de junho. Então ainda está longe ainda, é 21 de junho que deve ser a chegada dos F-16 na Ucrânia, né? Então a ideia aqui é justamente que os russos usariam esse radar para detectar o uso dos F-16 ucranianos, né, quando os F-16 levantarem-se em voo, e dessa forma os russos saberiam disso, poderiam se preparar. Com essa destruição dessa unidade, os russos têm menos chance de conseguir identificar isso daí, né? A Rússia não tem mais a capacidade de cobrir os voos de jatos ucranianos no momento em que eles decolam da pista, né? Então fica um pouco mais difícil. É lógico, a Rússia tem outros radares, tem outros mecanismos de acompanhar os aviões ucranianos, mas esse daqui, que é um dos principais, é um dos mais capazes, né, de detectar desde o momento da decolagem, ele não está mais funcional, né? Foi destruído pelo ataque ucraniano. E curioso, os russos estão dizendo que os ucranianos estão lançando balões com sistemas de guerra eletrônico e câmeras infravermelha acoplados, né? Então são balões meteorológicos que vão muito alto na atmosfera, 30 a 35 quilômetros, e os ucranianos usam isso para pegar informações, né? E de fato, se você olhar aqui, o pessoal está mostrando aqui, o alcance que pode ter um balão desses é realmente significativo, né? Você vê aqui no centro da Ucrânia, ele consegue ver uma área enorme que pega boa parte da Rússia, toda a Ucrânia, e só não pega aqui na Ucrânia a parte ali da Transcarpácia, né? Porque tem justamente os montes Carpátios ali, que são montanhas muito altas. O Radio Anux aqui está falando que a maior parte dos sinais que a Ucrânia está interessada em captar, né, são sinais que se propagam em linha de visão, né, linha divisada. Então, você tem um balão a alta altitude, você consegue alcançar uma linha divisada muito grande, né? Esse radar aqui dos russos, ele faz a curva, né? Ele usa a própria atmosfera como reflexo, né? Isso é uma outra modalidade. O que os ucranianos querem, na verdade, é a linha divisada direto. E aí um balão a 35 mil quilômetros consegue ver esses sinais no solo até uns 700 quilômetros, e não tem problema de confidencialidade aqui, porque esses cálculos são públicos e coisa e tal. Certamente a Ucrânia tem mais de um balão desses, né? Ou seja, você tendo mais de um balão, você consegue triangular para saber exatamente com precisão onde está aquela fonte de informação. E, enfim, é um radar muito capacitado, um radar muito interessante que a Ucrânia tem usado aqui, né? Bom, falando sobre a linha de frente, o Reporting from Ukraine está falando aqui sobre as tentativas russas de entrar em Semenívka, sem sucesso. Eles têm perdido muitos tanques, muitos blindados aqui, tentando tomar Semenívka, sem sucesso, né?
E também aqui um recado aqui do pessoal russo que está aqui também falando que não conseguiram tomar Semenívica, perderam 3 veículos, um tanque, 2 tanques e um BMP, e também não teve mudança na área de Klishchiivka, ou seja, a linha de frente hoje acabou não avançando nada, porém os russos perderam um bocado de material. Está aqui a lista de veículos destruídos russos aqui, realmente muito grande essa lista, compilada aqui pelo Andrei Perpetua. É lógico, tem alguns ucranianos também perdidos aqui, mas a maior parte russo, realmente uma grande quantidade de material russo perdida de ontem para hoje, né? E para nenhum efeito no final das contas. Aqui as cartas do Polevolan referentes a ontem mostram apenas um pequeno avanço aqui próximo de Novo Kalinov. É lógico, é preocupante isso, não é uma notícia boa, mas é um avanço pequeno e não faz nenhuma grande diferença aqui. E tem até uma retomada ucraniana aqui nessa região de Ocheretny, né, que é aqui ao lado aqui, Oheretny. Então, essa é a situação aqui perto de Avdiivka, nenhuma mudança significativa na linha de frente, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a notícia que o Budanov disse que espera o ataque russo principal em junho de 2024. Isso já tinha sido falado, eu já tinha dado essa notícia aqui alguns dias atrás, no Washington Post, né, que ele falou isso. E fala aqui sobre os ataques ucranianos contra Jankoy, sobre a tentativa russa de usar o ataque em Moscou, lá ao Krakow City Hall, para botar a culpa na Ucrânia. Enfim, nenhuma grande novidade aqui, né? A IAEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, confirmou mais um ataque na central de Zaporizhia com risco de acidente, né? Lembra que teve um ataque há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, e agora, novamente, os russos continuam querendo causar dano à usina como uma forma de alerta para a Ucrânia, de tentar de chantagem contra a Ucrânia, dizendo que podem destruir a usina e prejudicar a situação ali na Ucrânia, né? Bom, continuam os protestos em Tbilisi, lá na Geórgia. O projeto russo passou em primeira votação, ainda tem outras votações para acontecer, a pressão continua muito grande ali, o pessoal protestando muito. Vamos ver o que vai acontecer lá na Geórgia, né? A gente falou mais sobre isso alguns dias atrás. A Geórgia é um outro país, uma outra república soviética, que também está numa situação parecida com a Ucrânia, quer se livrar da Rússia. Também tem, entre aspas, movimentos separatistas que, na verdade, são cobertura para um ataque, uma invasão russa no território deles. Então, vamos ver se eles conseguem se livrar dos russos lá, né? Bom, olha só, está aparecendo antenas da Starlink com as Forças Rápidas de Suporte do Sudão, que é o grupo que deu o golpe no Sudão, né, apoiado pela Rússia, e estão usando o Starlink lá, né? Cada vez mais os russos usando a Starlink. Continua a votação, ou continua a preparação para a votação lá no Congresso americano da ajuda à Ucrânia e Israel, que deve acontecer nesse sábado, agora dia 20, amanhã. Mas a Marjorie Taylor Greene propôs mais uma emenda para sabotar a Ucrânia. É lógico que essas emendas não vão passar, tá? Mas não deixa de ser engraçado. Aquela do laser espacial foi engraçadíssima. Essa daqui, a questão dela é que denota que alguém usando propaganda russa abertamente, olha só. Nenhum dinheiro será enviado para a Ucrânia a menos que as restrições nas minorias étnicas húngaras na Transcarpátia e o direito de usar a linguagem nativa em escola sejam levantadas, né? Essa coisa aqui é exatamente o que o Orbán fala, tentou usar, por exemplo, para evitar que a Europa desse aquela ajuda de 50 bilhões de dólares, 50 bilhões de euros para a Ucrânia. Ele alegava que queria que a Ucrânia permitisse o uso de húngaro na Transcarpátia. Na verdade, qual que é a situação aqui? Essa região da Ucrânia aqui, ó, essa parte verde aqui, são as montanhas Carpátias. Então, aqui, essa região aqui é a Transcarpátia. Isso aqui já foi, no passado, parte da Hungria, né? A Hungria, vocês sabem, já foi muito maior do que é hoje. Já tinha uma área grande da Romênia, da Ucrânia, de outros países aqui ao lado e coisa e tal. E o Orbán costuma reclamar disso, né? Querer como os desejos imperialistas, tais como o Putin, tal como o Putin tem, né? E bom, sim, existem minorias étnicas aqui que falam húngaro na região da Transcarpátia, na Ucrânia, só que nunca foi proibido isso, nunca houve
proibição da Ucrânia de usar a língua húngara ali na região, não teve problema nenhum isso. Só que o Orbán fica alegando esse tipo de problema para impedir para evitar ajudar a Ucrânia, né? Imagina-se que o Putin ofereceu para ele, caso o Putin destrua a Ucrânia, dá um pedacinho aqui para a Hungria, o Orbán ficaria feliz com isso. Então essa é a situação aqui, né? Mas não vai mudar nada. No final das contas, essa emenda aqui da Marjorie Taylor Greene só vai atrasar um pouco mais o processo, não vai impedir nada, né? Agora, um outro deputado americano colocou algumas emendas também nessa lei. Por exemplo, a primeira emenda é renomear o escritório da Marjorie Taylor Greene como Sala Neville Chamberlain, né? Sala Neville Chamberlain. Neville Chamberlain, para quem não sabe, era um negociador inglês que tinha como principal proposta negociar com Hitler, né? No início, quando Hitler começou a invadir a Tchecoslováquia, invadir não sei o que lá, né? O Neville Chamberlain propôs que não, temos que negociar com Hitler, o Hitler não está atacando a Inglaterra, então temos que negociar com ele, né? O problema da Tchecoslováquia não é nosso problema, né? Essa história toda, que aqui no Brasil muita gente fala isso também, não, isso não é nosso problema, isso é problema da Ucrânia, não sei o que lá. E foi o Neville Chamberlain que o Winston Churchill falou aquela frase famosa dele, que você, entre a desonra e a guerra, você escolheu a desonra e agora terá a guerra. E, de fato, lógico, como todo mundo sabe da história, depois de invadir a Tchecoslováquia, depois de assinar acordo de paz com a Inglaterra, esse acordo do Chamberlain, a Alemanha invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra, e depois atacou Londres, né, atacou a Inglaterra, chegou a um ponto que a Inglaterra esteve ameaçada realmente de cair para a Alemanha, né? Então quer dar o nome do escritório da Marjorie Taylor Greene, Neville Chamberlain. E também quer apontar a Marjorie Taylor Greene como enviado especial do Putin para os Estados Unidos, né? Ou seja, isso é para fazer esse tipo de brincadeira. Isso não vai ser votado, tá, gente? Isso vai ser descartado pelo Mike Johnson. Bom, notícias boas. O Olaf Scholz disse que ele acredita que os aliados da OTAN vão ser capazes de providenciar outros 6 sistemas Patriot para a Ucrânia, né? Eu acho excelente isso daí. 6 sistemas completos, eu imagino, né? Certamente daria um aumento significativo aqui da proteção da Ucrânia contra esses ataques russos. Então realmente seria uma coisa excelente isso. Ele está falando ao longo deste ano. Então, mas mesmo assim, né, tomara que cheguem o mais rápido possível. E a Holanda, não é só a Holanda que está querendo comprar Patriots para a Ucrânia. A Holanda tinha 6 Patriots, 2 ela deu para a Ucrânia. Os 4 que ela ainda tem, ela não pode abrir mão, porque seria para defesa do próprio território, né? Ela quer comprar agora outros sistemas Patriot, aceitando pagar qualquer preço, aqui, ó, pedindo para dar o preço para comprar o Patriot para enviar para a Ucrânia, né? Eu acho que os Estados Unidos podiam mandar os Patriots para a Ucrânia, né? Os Estados Unidos têm um bocado de Patriots lá. Eu sei que os Estados Unidos também é muito grande, né? Tem uma área muito grande a cobrir. Mas, enfim, tomara que isso se resolva realmente. E, como a gente falou, o primeiro-ministro da Bélgica disse que os primeiros F-16 devem chegar com a equipe treinada, podem chegar na Ucrânia antes do início do verão, né? O início do verão no dia 21 de junho esse ano. Então, até o dia 21 de junho, imagina se vamos ter F-16 nessa guerra, né? Bom, o Zelensky disse à União Europeia que a Ucrânia merece a mesma proteção de Israel, e eu concordo, né? Por que os Estados Unidos, por que a União Europeia não fechou os céus da Ucrânia como fez com os céus de Israel quando foi atacada pelo Irã, né? Essa guerra já teria acabado há mais tempo, os ucranianos já teriam retomado todo o território se não tivesse o problema dos russos com a Força Aérea. A Força Aérea russa realmente é muito maior do que a ucraniana, e isso faz uma diferença, isso cobra um preço da Ucrânia. As coisas estão melhorando, a Ucrânia está melhorando a força aérea dela, está melhorando a defesa antiaérea, mas se os aliados tivessem fechado o céu da Ucrânia, como o Zelensky pediu logo no início dessa guerra, a coisa teria acabado já há muito tempo, né? Bom, o Zelensky deu um recado para o Lula que o Brasil vai causar um grande impacto se reconhecer a Rússia como agressora, e que seria um grande erro caso o Lula se encontre com Putin, né? Eu torço para o Zelensky conseguir convencer o Lula, sinceramente torço, acho melhor. Eu não gosto do Lula, vocês sabem que eu não gosto do Lula, mas eu não estou aqui para torcer pelo pior de forma alguma. Tomara que o Lula reconheça isso.
Acho pouco provável. O Lula, meu amigo, ama ditadores no mundo todo. Ama, tudo quanto é ditador, o Lula ama. Ama o Maduro, ama o cara de Cuba, ama o cara do Irã, ama o cara do Putin. O Putin, lógico, adora esse tipo de coisa. O Lula é daqueles idiotas que acha que se eu tiver mão de ferro suficiente, eu consigo fazer o país crescer. Não, não consegue. Mão de ferro é o contrário do que faz um país crescer. Por mais que a pessoa seja bem intencionada, ela não tem capacidade de gerir o país. O país precisa ser descentralizado, precisa ter iniciativa privada, precisa ser a economia do país que cresce, né? O Lula é um idiota, um bêbado, um socialista, um pinguço corrupto, né? Enfim, coitado do Zelensky que está esperando alguma coisa do Lula, né? Agora, a gente teve uma boa informação de que a Argentina entregou hoje os papéis formalizando seu pedido para se tornar um parceiro global da OTAN. Um pedido feito pelo Milei depois que ele saiu dos BRICS, né? Excelente notícia, a Argentina indo para o lado correto da coisa, se alinhando ao lado correto dessa terceira guerra mundial, que a gente espera que não exista, mas que sempre pode acontecer. E do outro lado estamos nós aqui com o Lula, né? Parabéns à isentosfera que botou o Lula lá no poder, né? E sobre as críticas que eu sempre faço ao Bolsonaro também, eu acho que o Bolsonaro errou nesse negócio de ficar do lado da Rússia, mas olha só, isso aqui é uma notícia de 2019. Bolsonaro também queria ser aliado da OTAN, um aliado extra-OTAN, né? É exatamente a mesma coisa que o Milei está fazendo agora, de se tornar um parceiro da OTAN. Você tem acesso a mais equipamentos militares, tem acesso a reuniões, a planejamentos e coisa e tal. E, lógico, né, a OTAN, por definição, é Atlântico Norte, então não tem como o Brasil fazer parte da OTAN, isso aí não existe como, pelo próprio estatuto da OTAN, mas ser um parceiro global é importante, é uma coisa positiva, né? E aí que eu digo, olha só, isso daqui é uma coisa... A gente não conseguiu, tá? A gente pediu para ser parceiro da OTAN, só que antes do processo concluir, o Biden ganhou a eleição americana, o Biden sabotou a entrada do Brasil para não ajudar o Bolsonaro, né? E aí acabou jogando o Brasil no colo da Rússia. Infelizmente, decisão errada. É o que eu falo para vocês. Bolsonaro errou, mas ele podia ser convencido. Com esse negócio aqui da entrada na OTAN, ou da entrada como parceiro da OTAN, ou a questão também da OCDE, o Bolsonaro queria se alinhar ao Ocidente, ou seja, o Ocidente tinha armas para tentar convencer Bolsonaro a mudar de opinião com relação à Rússia. Havia essa possibilidade com Bolsonaro. Com Lula não há essa possibilidade. Lula ama Putin, Lula ama ditaduras no mundo inteiro, nunca que ele vai fazer a coisa certa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.